o Facebook e vamos no Instagram, Start Broadcast. E já estamos! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui nas mídias do IAC. Estamos aqui novamente, os berrecas, eu, Lucas. Eu, Luciano. Para entrevistar o professor doutor Paulo Abreu, que foi responsável junto com sua esposa por organizar o livro Transtornos Psicológicos, Terapias Baseadas em Evidências. O professor também é coordenador do IAC e vai falar um pouco sobre a introdução e o contexto da construção aí desse livro. Agora fiquem ligados na vinheta. De volta! Bom, estamos de volta e a gente fez um roteirinho aqui, como a gente fez da outra vez, como fizemos da outra vez. Vamos tentar seguir esse roteirinho aqui. Às vezes a gente foge um pouco aqui, pega um pouco das perguntas de vocês, pega a interação de vocês e aí a gente consegue deixar um pouco mais dinâmico. Nunca falha. No final sempre dá certo. A gente tem um tempo um pouco ajustadinho aqui, mas a gente vai fazer o possível aí para poder trazer o melhor conteúdo para vocês. Tá. Paulo, fala pra gente aí, desde quando começou esse interesse pelos resultados da psicoterapia? Bom, essa foi a primeira pergunta, né? Bom, primeiro de tudo, boa tarde para todos, né? É uma satisfação estar aqui com os colegas, né? Lucas e Luciano, né? Mais uma vez aqui a gente poder estar batendo papo e falando desse ponto que de todas as lives eu não havia projetado, que é uma live para falar aquilo que é o elementar do livro. Mas que diabo que são essas terapias baseadas em evidências, né? Que de certa forma dá contexto para todos os capítulos do livro. E de certa forma eu e Juliana deixamos isso escrito na introdução do livro, né? É claro, é natural que cada grupo de autores, né, em seus respectivos capítulos, comente alguma coisa sobre práticas baseadas em evidências, sobre sua perspectiva particular. Mas o que eu achei que deveria ter uma live aqui, que é justamente para a gente contextualizar todos que vêm acompanhando o livro, né? O que é esse contexto de terapia baseada em evidências? E a pergunta que vocês estão trazendo, que eu acho que é a mais elementar, desde quando existe esse interesse pelos resultados tangíveis de psicoterapia, né? E para quais problemas? Então, eu acho que essa é uma pergunta. Se eu falo que um sistema de psicoterapia, né, um manual, um protocolo é efetivo, né, ou traz bons resultados no tratamento, ou para mudança clínica comportamental, caso queiram entender dessa forma, eu tenho que dizer para que problemas que funciona. E isso não é um resultado de achismo, isso foi um processo histórico de construção de pesquisa, do que a gente chama de pesquisas de resultado. E é claro, ao longo das décadas foi tendo mudanças na metodologia de se produzir esses dados, né? Na forma de conduzir essas pesquisas. Começou, tá? O primeiro início, para vocês terem uma ideia, lá quando que a gente começa a interessar para o fato de se a terapia ela resolve problemas psicológicos ou não, tá? Tem os primeiros textos lá da década de 50 ainda, né? O primeiro entendimento mais elementar seria se a psicoterapia ela é efetiva em mudar a personalidade. Tá? Esse foi o primeiro grande interesse dos pesquisadores à época, tá? Claro que as metodologias, as ferramentas estatísticas, elas não eram ainda tão complexas como são hoje, né? E tão melhoradas, essa que é a verdade. E também vale a pena a gente contextualizar o que era a psicologia clínica à época, né? Qual que era o mainstream da psicologia clínica à época? Que eram as propostas psicodinâmicas, tá? Baseadas extensamente, né, em conceitos psicanalíticos, que é o que dá base para a maior parte dessas tradições chamadas de psicodinâmicas, né? Então, de certa forma, elas muito traziam essa ideia do conceito de personalidade, né? Então,
não seria diferente o primeiro interesse do resultado da psicoterapia se ela mudava, se seria possível mudar o que era chamado de personalidade, entendendo que personalidade era uma coisa estável, né, ao longo do tempo, né, se tinha esse construto ainda, né, ainda ele permanece, né, forte em algumas disciplinas de saúde mental, porém ainda se estava interessado em, olha, se a pessoa está em sofrimento, né, isso é fruto de algum construto de personalidade que leva a pessoa a estar sofrendo, é possível a gente mudar esse estado de coisas? Então, basicamente, a primeira geração de práticas baseadas em evidências, né, começou por aí. Fechado, Paulo. Ó, nós tínhamos preparado o roteirinho, mas você já entrou na primeira. Eu não sei se teria algo para completar, quer dizer, na segunda pergunta. Você falou um pouco já, então, da primeira geração e a questão da personalidade, como foi isso. Para dar continuidade, você poderia nos falar sobre a segunda geração, nos anos 60 e 70, que ele teve forte influência da psicoterapia comportamental? Você poderia nos falar um pouco mais sobre isso? Isso foi... Começou o advento, né, do movimento de psicologia, né, que já vinha forte nos laboratórios, né, com uma tradição de pesquisa própria, metodologia própria, e começou a derivar os primeiros tratamentos, né, comportamentais que se diziam, né, muitos com base em respondentes, como as tradicionais técnicas de exposição, seja para o transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, com a técnica de exposição e prevenção de respostas, né, seja com a dessensibilização sistemática para as fobias específicas, mesmo exposição para um transtorno do estresse pós-traumático, enfim. Basicamente, a metodologia veio muito dessas pesquisas com base na intervenção em respondentes, algumas intervenções em operantes, tal qual os primeiros behavioristas faziam, né, instituições, né, economia de fichas, por exemplo, né, mas era uma situação mais de, eu mudo o contexto, o ambiente social no qual, né, aquele esquizofrênico está, aquela criança autista está, por exemplo, né, uma economia de fichas, por exemplo, que é uma técnica também muito tradicional, de terapia comportamental, e assim eu consigo mudar o comportamento, reforçando os comportamentos adaptativos, vamos chamar assim, estou utilizando adaptativos enquanto um adjetivo, somente importante frisar aqui, tá? E deixando de reforçar, ou, não, né, ou mesmo punindo alguns comportamentos problema ali para a instituição de saúde mental. Então, dentro dessas duas grandes tradições de terapia, tá, com base em tratamento em respondentes, né, sob o paradigma do comportamento respondente, e outra tradição sob o paradigma do comportamento operante, que se desenvolveu uma metodologia, tá? Isso veio da tradição comportamental já interessada em mensurar os resultados, mensurar as variáveis que seriam manipuladas na pesquisa, tanto as variáveis que a gente chama de variáveis independentes, tá? Como as variáveis dependentes. As independentes seriam as condições sob as quais o comportamento ocorre, tá? Pode ser uma intervenção psicoterápica, por exemplo, de uma dessensibilização sistemática. E qual que é o resultado de uma técnica dessa aplicada a um fóbico específico, que tem fobia de elevador, por exemplo, sobre o comportamento que eles vão denominar de fóbico ou sintoma fóbico, tal qual, a depender do centro de pesquisa vai estar chamando. Então, de certa forma, tá, começava a se randomizar os grupos, as amostras de pesquisa, esses participantes de pesquisa, tá, em que eles eram designados, né, para grupos de tratamento, no qual você estava interessado em se avaliar o resultado, se era efetivo ou não, tá, para tratar uma fobia específica, tá, ou vamos lá para outro tipo de psicopatologia que já na final da década de 60, começo na década de 70, ativação comportamental, que se chamava terapia comportamental para depressão à época, tá? Começava lá com muito enriquecimento de agenda, que era, de certa forma, dispor atividades potencialmente reforçadoras para o cliente depressivo e ver qual era o resultado dessas atividades. Era um menu, via de regra, de 360 atividades potencialmente reforçadoras, tá? Ao final, qual que seria o resultado, né, sobre o estado de humor, se tinha uma melhora no estado de humor dos participantes de pesquisa. Então, essa segunda geração pegou muito, tá, dessa metodologia comportamental, né, e mesmo as intervenções comportamentais em psicoterapia, que se tinha alguma evidência que vinha lá do laboratório, de princípios de comportamento,
de certa forma, essas intervenções que hoje são chamadas de procedimentos, elas envolvem esses processos, né, esses processos comportamentais, em que eram manipulados para ver o efeito que se tinha sobre algum comportamento problema, como comportamento fóbico, como comportamento depressivo, por exemplo. Tá? E aí, a tradição comportamental, de certa forma, avançou e a terapia baseada em evidências, né? Então, não tem hoje como a gente falar numa herança de metodologia de terapia baseada em evidências sem a gente apontar a importância histórica do advento da terapia comportamental baseada em processos descobertos em laboratório, né? Processo de aprendizagem que a gente observa, né? Desde reforçamento, extinção, enfim, generalização, todos aqueles conceitos que se descobriram no laboratório. Certo. Bom, aí a gente vê, estava dando uma lida aqui no capítulo, né, que a gente vai bater esse papo, e nele você fala que a terceira geração, sim, veio influenciar aqui na questão médica e psiquiátrica, né? Claro, isso teve um contexto político, né? Foi assim, tão gratuito, político e econômico. Você poderia explicar um pouco melhor qual foi esse contexto, como isso aconteceu de fato? Esse contexto político e econômico, eu acho que a gente não pode perder nunca de vista, tá? Não entender que os movimentos científicos são independentes do contexto que controla o comportamento do cientista ou mesmo do aplicador, do terapeuta que está lá, seja atendendo uma instituição de saúde ou seja atendendo no seu gabinete de consultório, né? Sim, em última instância, né, o contexto político-econômico é o que movimenta a ciência, né? A gente não consegue fugir. É verdade que ciência ainda, dentro das grandes avanços da civilização humana, é uma das coisas assim, quiçá, talvez uma das mais controladas, mais vigiadas, né? Por quê? Porque os resultados que a ciência produz são totalmente relevantes para a sobrevivência da nossa espécie, essa que é a verdade, das outras espécies, do contexto ecológico em que a gente precisa para viver. A ciência se presta a isso, né? Tem que ter um caráter pragmático. Porém, a gente não pode perder de vista de que ainda tem uma série de influências socioeconômicas, né? E é um empreendimento humano em última instância. E a terceira geração que vocês estão perguntando, tá? Que é essa que talvez seja o grande divisor de águas, né? Começou lá na década de 80, né? A gente tem que pensar quais que são as disciplinas que são mainstream em saúde mental, que são as disciplinas biomédicas. As instituições médicas são as detentoras dos reforçadores em termos comportamentais, tá? Ou seja, os nossos colegas médicos participam da formulação de políticas de saúde, estão sempre envolvidos, né, de certa forma, direto ou indiretamente, com as grandes instituições de saúde ou com os grandes vamos falar assim, operadores políticos responsáveis pelas decisões de saúde. Isso envolve dinheiro em última instância, tá? Então a psiquiatria, ela sempre teve um protagonismo muito grande nesse tocante aí. Perceba que eu não estou tocando, não vou por hora, tá, ficar falando se isso é bom ou ruim, apenas só vou descrever a história, né? Ainda que eu certamente esteja colocando a minha perspectiva aqui. Quem conta um conto sempre adiciona outro conto, né? Não vou tirar o meu da reta, mas assim, onde eu estou querendo chegar? Vou tentar apenas descrever o que aconteceu, tá? A seguir eu faço um balanço muito pessoal meu do que o Paulo Abreu e a Juliana também, né? Não é só a minha opinião, mas de Juliana também, o que a gente acha a respeito, né? Quais que são os ganhos para esse movimento de terapias baseadas em evidências. Década de 80, especialmente o contexto estadunidense, nos Estados Unidos, tá? Que é o contexto ali que a ciência move, né? Ali que hoje nem sempre foi assim, mas de muitas décadas para cá, nas várias ciências e na ciência de saúde mental não seria diferente. Então, o sistema de saúde americano, que grande extensão é particular, tá? Os planos, convênios médicos que tinham a década de 80, tá? Eram muito um sistema que se aproximaria de algo pré-pago hoje na realidade brasileira. É um comparativo meio muito, vamos falar assim, grosseiro, mas é algo que mais se aproximaria para os colegas terapeutas brasileiros que estão vindo aqui, mais ou menos
conseguirem entender. A gente precisa de uma aproximação, um parâmetro para comparação, né? E os parâmetros nossos são os parâmetros nacionais. E por força desses seguros de saúde americanos, tá? Eles começaram a contemplar somente farmacoterapia, psicofarmacoterapia para o tratamento dos transtornos chamados psiquiátricos, né? Leia-se transtorno do pânico, leia-se transtorno de ansiedade generalizada, leia-se esquizofrenia, leia-se transtorno bipolar, leia-se transtornos depressivos, por exemplo, tá? Por quê? Porque as medicações, ao menos para a maior parte dos problemas, traz sim um resultado. Para alguns problemas específicos, como depressão, traz resultados excelentes, diga-se de passagem, tá? E medicação, independente de ser um médico no Nordeste, um médico no Sudeste, um médico no Sul, um médico no Norte, conseguindo fazer um diagnóstico correto e prescrevendo aquela medicação, guardadas as devidas diferenças da plataforma biomédica de cada pessoa, vou chamar assim, tá? Anátomo-fisiológico, tende a responder da mesma forma. Tá? Uma paroxetina aqui vai ser uma paroxetina no norte, vai ser uma paroxetina no sul. E se as pessoas responderem, se o organismo responder da mesma forma, e o diagnóstico tiver sido feito de uma forma corretamente para uma depressão, a tendência é essas pessoas responderem, ou seja, o medicamento vai funcionar. Então, é claro, do ponto de vista econômico, é muito bem-vindo para um seguro, tá, contemplar esse tipo de tratamento que é quase certo que vai funcionar. E mais, requer menos sessões, requer, portanto, né, menos participação do profissional, diferente de um trabalho de psicoterapia que é semanal. Tá? Então é muito mais barato. Em última instância vai sair muito mais barato. E depois tem todo o protagonismo da indústria farmacêutica tal, por trás, sempre, né? Mas isso não quer dizer da efetividade da farmacoterapia para muitos dos transtornos, né? Então eu vou tangenciar alguns problemas, porém não vou contemplar totalmente todas essas influências, esses jogos políticos que tem por trás. Isso aí, né? Tá na história da psiquiatria, da psicologia, não preciso rezar o Pai Nosso para o padre aqui para vocês, tá? E o fato é que, com isso, começou-se a se descredenciar psicoterapias por entenderem que muitas das psicoterapias não tinham resultado, pesquisas de resultado que atestassem o efeito, tá, de mudança terapêutica, de melhora, recuperação terapêutica para os mais diversos transtornos, quando comparado aos remédios. E o que aconteceu? De certa forma, a classe dos psicoterapeutas precisou se organizar, precisou levantar esses dados de efetividade das psicoterapias aplicadas aos mais diversos transtornos, tá, para conseguir um lugar no mercado. Essa que foi a verdade, tá? Tanto no nível de produção de pesquisa, ou seja, de conseguir os grants, tá, que seriam os fundos, né, como seria para nós aqui, por exemplo, né, CAPES, CNPq, né, são contextos regionais, né, FAPESP em São Paulo, Fundação Araucária no Paraná, aqui só para citar, lá os grants deles, conseguir esse dinheiro para pesquisa, né, isso no nível de produção de pesquisa e mesmo no nível de aplicação já, conseguir que essas psicoterapias se credenciassem, tá, dentro do menu de terapêuticas, que pudessem estar, né, o usuário do seguro de saúde pudesse estar acionando aí quando precisasse. Ou seja, foi um movimento impulsionado, os psicólogos estavam muito confortáveis até então, só que a partir daí começou, de certa forma, eles necessitaram se organizar para conseguir adentrar o mercado. E é claro, para conseguir essa validação, eles tiveram que começar a modificar muito da metodologia de produção de dados em pesquisa, tá? Foi daí que começou a adoção dos ensaios clínicos randomizados, tá? Que são pesquisas normalmente utilizadas com fármacos, tá? E dos estudos de revisão sistemática, como as meta-análises, que também é outra herança, né, da tradição de pesquisa em medicina. Paulo, eu estava ouvindo sua fala aqui, bolando aqui, tentando organizar as minhas ideias aqui. E você acha que foi esse movimento que fez com que a gente precisasse se apropriar um pouquinho mais do critério rigoroso para aplicação das técnicas? Ou você acha que não foi isso que aplicou assim? Já existia essa preocupação natural, né? A psicologia
a análise de comportamento, mesmo em laboratório, em nível de pesquisa básica, já tinha essa preocupação em mensurar e mostrar que essa relação contexto dependente do que se faz de manipulação experimental, numa caixa de Skinner, por exemplo, e o que se produz de modificação do comportamento do rato. Isso já é um objetivo, de certa forma, de você ver essa interdependência, tá, de relações entre ambiente e comportamento. Já existia essa preocupação, tá, de uma coisa mais objetiva, trouxe essa pegada objetiva para a psicologia, estou falando de pesquisa de base. Essa transposição para aplicação, e eu estou falando de uma aplicação, que é a terapia comportamental, ela aconteceu já independente do movimento médico. Só que acho que ao meu ver agora é uma interpretação minha, a grande contribuição da medicina, eu não estou vendo os fins, tá? O que impulsionou isso, o dinheiro que tem por fora, eu não estou vendo isso. Mas, de certa forma, foi uma herança muito boa a gente começar a rodar ensaios clínicos randomizados, que são um tipo de estudo muito controlado, tá? Em que os participantes são randomizados, em que normalmente às vezes eu posso comparar uma medicação versus uma terapia comportamental versus uma terapia cognitivo-comportamental, tá? São alguns estudos grandiosos com um número de participantes muito grande, muitos são multicêntricos, ou seja, participa mais de uma universidade, mais de um centro de pesquisa, grupo de autores que assinam esses estudos vem de diversas diferentes instituições, portanto, supostamente com vieses, com experiências, com know-how diferente de pesquisa, de entendimentos, de interesses, predileções intelectuais, né? E isso, de certa forma, protege um pouco, né? A gente consegue conferir lá no final do produto final um resultado com controle experimental supostamente um pouco melhor. Isso se utilizando de muita ferramenta estatística, diga-se de passagem, tá? Então, ao meu ver, foi uma contribuição muito boa essa transposição da metodologia do ensaio clínico randomizado de pesquisa e resultado médico para as psicoterapias. Eu acho que foi uma coisa muito boa. Não resume, tá? É um tipo de pesquisa, diga-se de passagem, é um tipo em que a gente consegue mensurar resultados de psicoterapia, mas não é o único, tá? E dentro do universo da psicologia, não haveria de ser diferente, a gente também, logicamente, não está interessado em só saber se a pessoa teve uma mudança de comportamento com relação a critérios diagnósticos de uma depressão, melhorou o estado de humor, diminuiu a ideação suicida, tá? A gente também tem interesse em saber se esse cara é deprimido, ele melhorou no relacionamento matrimonial dele. A gente também está interessado se ele está conseguindo lidar melhor com os conflitos que vinha tendo com seu filho adolescente. A gente também está interessado em saber se esse cliente depressivo, tá, se ele está conseguindo ter uma melhor ascensão social, tá, dentro do seu trabalho, né, do tempo que ele passa trabalhando junto com o seu time de trabalho. Os resultados da psicoterapia, no entendimento da psicologia, não se resumem somente a diagnósticos. Esse é o ponto, tá? Porém, entretanto, todavia, a contribuição única da metodologia dos ensaios clínicos randomizados para a gente entender a efetividade das psicoterapias aplicadas a transtornos psicológicos, ela foi decisiva e, ao meu ver, não tem mais volta. Show. Paulo, pegando um gancho nessa sua última fala, o que diferencia hoje as pesquisas em psicoterapia orientadas por instituições médicas das orientadas por instituições psicológicas, então? Para a gente ficar mais claro. Boa. Bom, vocês vão ver assim, eu vou pegar as americanas, como eu falei para vocês, nos Estados Unidos sempre aponta. Lá o National Institute of Mental Health, tá, o famoso NIM, que é uma instituição médica, né, de saúde mental. A maior parte das pesquisas que envolvem também psicoterapias não fazem só pesquisa de psicoterapia, eles fazem pesquisa com outras terapêuticas, algumas farmacológicas e outras também da tradição psiquiátrica, né? Sempre vão ter, como a eletroconvulsoterapia, por exemplo. Então vão ter outros tipos de pesquisa ali envolvendo terapêuticas psiquiátricas, né? A psicoterapia é uma delas. E é claro, obviamente, por se tratar de financiamento de grants vindos de uma instituição de saúde de tradição biomédica, eles vão estar patrocinando o quê? Pesquisas com metodologia biomédica, né? Então vão ser os ensaios clínicos randomizados, né? Os estudos de revisão vão ser as meta-análises para você publicar nos journals, né, que são os periódicos científicos,
você vai ter que, de certa forma, adotar, tá, todo esse criterioso checklist do como que se fazer um desenho de pesquisa, como se conduzir a pesquisa e como se chegar à análise final dos resultados dos dados que se produziu. Então essa, vamos falar assim, a grande influência da tradição biomédica para o que se produz de pesquisa de resultados em psicoterapia. Já as instituições psicológicas, a gente também tem instituições psicológicas como a Associação Americana de Psicologia, tá? A famosa Divisão 12, a Society for Clinical Psychology, que ela também está interessada em fazer pesquisas de resultado sobre o crivo criterioso dos ensaios clínicos randomizados, tal qual muitas vezes se faz o NIM, tá? Porém, não se resume só a isso. Tá? Se adota as escalas de diagnósticos, de psicodiagnósticos, se adota as escalas como um inventário Beck de depressão, por exemplo, para se selecionar uma amostra, como o inventário Hamilton, por exemplo, para depressão, para se selecionar uma amostra, além de outros inventários para excluir da amostra em que eu vou testar alguma modalidade de psicoterapia para tratar a depressão. Eu não tenho interesse que tenha ansiedade, eu não tenho interesse que tenha algum sintoma de transtorno de personalidade borderline, vou aplicar outras escalas para mostrar, ó, esses aqui, ele tem depressão, ok, mas ele também tem um pezinho em algum transtorno de personalidade, ok, ele é excluído da amostra da pesquisa. Tá? As pesquisas têm esse grau de controle. Isso é bom e ruim. Não vou entrar no mérito do porquê que é bom e porquê que é ruim, porque, enfim, isso aqui é uma conversa que você tem N debates na literatura de psicologia clínica, tá? Mas as tradições em psicologia, elas tentam também ver, tá? Entender processos que levam à produção de mudança clínica, da mudança terapêutica, tá? Então, hoje tem um entendimento que os processos são importantes, tá? Você tem desde pesquisa de componentes, tá? Que é um tipo de... Eu quero decompor um manual, por exemplo, né? Imagina que eu pegasse um manual de tratamento do transtorno do pânico, né? E visse quais que todos são os componentes, né? Um manual do David Barlow, por exemplo, né? Uma autoridade no transtorno do pânico, terapeuta cognitivo comportamental, e fosse decompor quais são os elementos, tá? Então vai ter lá reestruturação cognitiva, vai ter lá exposição, por exemplo, tá? Aos estímulos ansiogênicos. Então eu vou tentar ver qual que é o componente que de fato produz a mudança clínica verificável, tá? Em comparação com os outros componentes que, enfim, eles até contribuem para o resultado final da mudança terapêutica, porém eles não são os críticos para a mudança. Esse tipo de estudo se chama estudo de componentes. E tem um tipo de preocupação própria da psicologia, uma outra metodologia, que é essa, eu diria que talvez seja o coração do início da pesquisa em psicoterapia, tá? Sob forte influência dos nossos delineamentos de pesquisa comportamentais, lá da pesquisa de base, tá? São os delineamentos sujeito único. Tá? Aqui no Brasil a gente tem alguma tradição, né, de pesquisa de delineamento sujeito único, quando as amostras são muito pequenas, 1, 2, 5, 8, 10 sujeitos, tá? No máximo, tá? Então não são aqueles grandes grupos, porém as intervenções, tá? Então os famosos ABAB, né? Também não vou aprofundar muito, mas a ideia é algumas intervenções muito pontuais do terapeuta da pesquisa, tá? Sobre determinados comportamentos do cliente para ver se tem mudança ou não da frequência desses comportamentos. Esse tipo de intervenção, que é um tipo de pesquisa de processo, que eu estou vendo processos que estão acontecendo ali, tá? Ele também é um tipo de terapia, de pesquisa, né? Uma metodologia de pesquisa muito especial, porque ele dá diferente do modelo estatístico, eu consigo uma acurácia muito maior, e se eu mudar esse contexto de intervenção, então automaticamente eu tenho variações no comportamento X ou Y do meu cliente. Pode ser um comportamento problema, o X, ou pode ser o Y, um comportamento de melhora, por exemplo.
Então, são muito mais pontuais que talvez, né, a tradição psiquiátrica não tivesse interessada, porque envolve poucas pessoas, eu não tenho como atestar que determinada intervenção, então vai ser efetivo para todo e qualquer depressivo, entendem? A dificuldade de fazer com pesquisa com essa metodologia, envolvendo poucos participantes, mas ela não está exatamente preocupada em produzir resultados, o nome já diz, é processos, ver o que está acontecendo ali ao longo de toda a terapia, de momento a momento, em que produz variações dos comportamentos do cliente. Então eu diria para vocês que esse é uma pegada mais da nossa tradição psicológica, tá? Que vem a somar também as metodologias que são heranças da medicina, que são os ensaios clínicos randomizados, que hoje nós, psicoterapeutas, também adotamos, né? E os estudos de revisão, como as meta-análises. Show de bola. Bom, a gente falou sobre as terapias baseadas em evidências. Sempre que a gente conversa muito sobre isso, né? Você podia falar um pouco quais dentro das terapias comportamentais são baseadas em evidências e para quais problemas elas funcionam, para a gente entender um pouco melhor. E aí, para quem for ler o livro depois, ter uma noção norte maior do que vocês estão querendo dizer lá. Bom, o livro é esse aqui, tá? Importante. Deixa eu passar uma cena aqui para vocês verem. O livro é esse aqui, Transtornos Psicológicos, Terapias Baseadas em Evidências. Eu faço a ferramenta super tecnológica que a gente usou na última live. Não, agora eu projetei a cena. Para quem não estava presente na outra live, ele mostrou o celular ali, né? A gente tinha esquecido de preparar uma cena. O livro já está disponível na Amazon, no próprio site da Manoli, disponível para Kindle, disponível em papel, do jeito que vocês quiserem, tá? Voltamos aqui à nossa cena. É importante dizer que ele não é um livro só de terapias comportamentais. Tem capítulos de terapias comportamentais e tem capítulos de terapias cognitivo-comportamentais. O grande mote que reúne esse conjunto de terapias são as práticas baseadas em evidências. Dessa pergunta, e daí? E para quem é terapeuta comportamental, quais que têm evidência? Quais que estão bem estabelecidas, tá? Olha, segundo divisão 12, né? Eu vou dizer que são poucas, né? E para determinados problemas somente, né? Correntemente a gente tem bem estabelecido, ou seja, tem forte suporte de pesquisa na análise de um conjunto de ensaios clínicos randomizados, tá? Com base em meta-análise, se tiver meta-análises disponíveis, diga-se de passagem. A gente vai ter a terapia comportamental dialética, que hoje se tem muito bem, está muito sólido isso, que funciona para o tratamento do transtorno de personalidade borderline. Temos a terapia aceitação e compromisso, que está muito bem estabelecido no tratamento da dor crônica, somente, tá? Ativação comportamental para depressão. Deixa eu ver se eu esqueci alguma. E é isso, gente. É isso. Então, é uma pegada meio humilde, vamos falar assim, né? Então, embora nós, terapeutas comportamentais, né, às vezes a gente afirma mais coisa que gostaria de acreditar, essa que é a verdade, né? Mas é muito... a pegada aí tem que ser meio parcimoniosa ainda, tá? A verdade é que a gente tem terapias com forte suporte de pesquisa, tá? Ou seja, no conjunto de ensaios clínicos randomizados, né, a partir de algumas análises, né, sejam revisões sistemáticas, seja pesquisas de meta-análise, a gente vai ter só a ACT na dor crônica, a DBT por transtorno de personalidade borderline e a ativação comportamental no tratamento da depressão. Somente essas. Não quer dizer que não se tenha dados para aplicação... E a terapia comportamental integrativa de casais, como que eu estava esquecendo, da IBCT, tá? No tratamento de problemas maritais, é o padrão ouro ainda, tá? Então, se você está tendo problemas no seu casamento, procure um terapeuta IBCT, tá? Que é o padrão ouro, terapia comportamental integrativa de casais, para o tratamento dessa problemática. Estou chamando de tratamento, mas entendo que eu não estou entendendo que está curando uma doença, tá? Apenas estou utilizando um termo mais ubíquo em saúde mental, né? Mas, na verdade, o contexto de terapia é de aprendizagem. A gente não está tratando nada. A gente só está promovendo a aprendizagem de novos comportamentos, né? Eu vejo beleza nisso, né? Show de bola. Lucas, você tem algum comentário?
Lógico que eu tenho, sempre tenho. Um recado muito importante é o seguinte, pessoal, para todo mundo que está assistindo a gente aqui, ó, já se inscreva no canal do IAC, compartilhe esse vídeo com seus amigos, já comprem o livro também, que é uma ótima aquisição, que é muito conhecimento atualizado com profissionais de qualidade para vocês, e ainda teremos muitas lives pelo caminho do IAC para divulgar o livro. Paulo, você tem mais algum recado? Bom, tenho sim. Tá, para quem está interessado em desenvolver, né, aprender, os terapeutas aí que estão na linha de frente, né, um pouquinho mais sobre as terapias comportamentais, algumas das baseadas em evidências, tá? Eu acho que eu não finalizei ainda a minha resposta para a última pergunta. Eu falei das que tem forte suporte de pesquisa, não quer dizer, né, que uma FAP não tenha vários resultados, né, para determinados problemas, ou mesmo esses sistemas de terapia que eu citei para vocês, como a DBT, ativação, né, ou a ACT, não tem resultados em ensaios clínicos randomizados atestando um bom resultado para outros transtornos, né, como o transtorno do pânico, por exemplo, a ACT aplicado ao transtorno do pânico, a DBT é aplicado aos transtornos alimentares. Tem ensaio clínico randomizado que traz alguns bons resultados, mas no seu conjunto, ou seja, na revisão de todas essas pesquisas produzidas, não se tem ainda um robusto suporte de pesquisa, né, que dê para bater o martelo e falar, olha, essa terapia é o padrão ouro. As TCCs já tem muito mais que as terapias comportamentais de terceira geração. O recado é o seguinte, tá? Vamos voltar para o recado. Vou projetar essa cena. A gente vai estar dando treinamento intensivo de ativação comportamental de 4 dias, agora em maio. Tá? Eu e Juliana Abreu, esse é um treinamento já clássico aqui do Instituto que a gente dá, né? Já deu presencial antes no pré-pandemia e agora já está acontecendo online, tem algumas edições, em que vocês vão aprender a aplicar ativação comportamental, né, IAC na depressão, aprender a tratar a depressão, tá? Todas as características da depressão, vai ter muito roleplay, vocês vão aprender a usar escalas, instrumentos, fazer intervenções, enfim. Então fica aí o convite para quem tem interesse, e esse treinamento vai acontecer online. Depois eu vou deixar o link para acesso na descrição do vídeo, tá? E o outro curso aqui que eu gostaria de apresentar para vocês é o nosso curso de formação em terapia comportamental, que vai começar agora em maio, tá? Pelos próximos dias. Esse é um curso anual, que começa agora em maio e termina em dezembro. Um encontro por mês, aproximadamente. Tá? Essa é a periodicidade. E lá a gente abrange outras terapias, né, que não só ativação comportamental, obviamente, né? Vocês vão aprender a aplicar a terapia aceitação e compromisso, terapia comportamental dialética, a FAP, né, psicoterapia analítica funcional. Então é um curso muito bacana, né, que ensina a trabalhar com as terapias de terceira geração. Também vou deixar o link, né, na descrição do vídeo. Fica aí o convite para vocês. Já estamos. Para quem puder e quiser fazer os cursos aí, segue aí o link, segue o Instituto também. O canal, a gente tá sempre divulgando lá, sempre contribuindo também no canal dos Berrecas lá no Instagram. Tá? E tem um evento dos Berrecas essa semana, hein? Exatamente, exatamente esse era o ponto que eu ia chegar. E nós temos uma live com o professor Paulo na quinta-feira, agora a partir das 19h30, lá no canal dos Berrecas, como é de praxe, praticamente todas as quintas-feiras. Eventualmente a gente falhar um ou outro, mas é mais por falta de pique do que por falta de convidados. A gente tem uma galera aí que está sempre renovando o convite. E o Paulo vai fazer sua primeira aparição lá no canal dos Berrecas, vai ser muito bem-vindo e vai agregar muito valor ao canal dos Berrecas. Lucas, por favor. Então, pessoal, muito obrigado para todo mundo que assistiu essa live. Se inscrevam no canal dos Berrecas também, vocês têm nos ajudado demais. Como o Luciano falou, teremos a honra de receber o professor Paulo. E quando vai ser a próxima live do IAC, Paulo? Próxima live vai ser sábado agora, tá? Às 17 horas, vai estar a professora Cláudia Chiro e o Alan Aranha falando de psicoterapia analítica funcional. Tá, eles são da USP, da Universidade de São Paulo, eles vão estar conversando um pouco aí sobre o capítulo que eles escreveram, né, um modelo didático de FAP, tá, que tá bem bacana também. Vale a pena aí vocês assistirem a live de domingo, é domingo às 17 horas. Certo, somos fãs, viu? Somos suspeitos para falar. Os dois são fera. O
O Alan a gente tem uma falinha dele lá no canal, lá. Acho que foi na Jaque Marília, Lucas? Foi na Jaque Marília? Foi Jaque Bauru. Jaque Bauru. Nós foi temos uma fala com ele lá. Mas nós estamos organizando o canal dos Carreguistas. E a Cláudia um dia vai falar sobre a FAP também num grupo de estudos da universidade que a gente estudou aqui. Então a gente teve o prazer também de conversar já com ela. Mas beleza. Professor, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, adquira seu livro, vai ser uma decisão muito importante, muito bacana. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.